Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais um Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Quem está aqui com a gente para comentar os assuntos da semana é o Marcelo Campos. E aí, Marcelo, tudo bem com você? Está uma ciumada danada, hein? Lá no STF, não é isso? Olha, boa noite, Ronaldo. Boa noite para você que deve estar de boca aberta com o que está acontecendo no nosso Supremo Tribunal Federal, né? Basta um ministro dar uma decisão que contraria a opinião dos deuses do Supremo, que eles começam aí a tentar desqualificar até colega da corte, né? Todo mundo viu a reação do ministro Marco Aurélio Mello com relação à decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que liberou a realização de cultos em todo o país. Ele começou criticando a decisão, olha só. Decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, criticou nesse domingo a decisão do colega da corte, Cássio Nunes Marques, de liberar a realização de cultos e missas no pior momento da pandemia de Covid-19 no país. Mas num tom assim muito debochado, né? Ele disse que o novato, pelo visto, tem expertise no tema. Pobre Supremo, né? Pobre Judiciário. E atendeu a Associação de Juristas Evangélicos. Parte legítima para a DPF, tipo de processo que discute o cumprimento da Constituição. Aonde nós vamos parar? E aí, ele solta aquela frase famosa, né? Tempos estranhos. Depois ironizou o ministro. Olha lá. Ironiza Cássio Nunes Marques, deve ser muito religioso. E provavelmente porque o ministro não lhe deu atenção, aí depois ele mandou essa aqui, ó. O novato está assanhado e está se sentindo, né? Agora, Ronaldo, o nosso STF aí virou uma máfia, né? E apesar de todo aquele teatro que a gente costuma assistir, existe um corporativismo absurdo dentro daquele tribunal. Você viu recentemente o Gilmar Mendes vociferando porque o Cássio Nunes Marques achou que o Moro não deveria ser considerado suspeito, lembra disso? O Gilmar Mendes fez um escândalo, né? E depois chorou de emoção quando falou sobre o advogado do Lula. Aquilo foi patético, né? Parece que ali, entre eles, ganha quem grita mais alto, ou quem ridiculariza, ou ameaça os colegas, né? É ridículo isso. Ridículo, Marcelo, mas o ministro Cássio Nunes, diante das reações, ameaçou adotar uma prática que eles lá no tribunal adoram, né? O pedido de vista, né? Essa ação adiaria a votação no plenário do Supremo, né? Mas só que a decisão do Nunes Marques gerou uma insatisfação dentro do Supremo, mas uma insatisfação tão grande que os demais ministros dizem que os estados têm legitimidade aí para impor as restrições. Aí você vê que eles são pegos na mentira, né? Disseram há pouco tempo atrás que o Supremo nunca impediu o presidente de agir, mas o que a gente vê é que eles não querem deixar o homem trabalhar, né? Os demais ministros queriam que o presidente Luiz Fux levasse o tema ao plenário assim que possível. Mas, como você falou, o ministro Nunes Marques queria pedir vistas. A pena que ele divulgou isso antes, porque ele não teve nem tempo de pedir as vistas, né? Porque os ministros colocaram logo em votação no plenário a questão da permissão dos cultos e missas presenciais no país. Isso após as duas reações, né? Tanto do Marco Aurélio Mello quanto do Gilmar Mendes. E o resultado foi 6-2, né? Só o Dias Toffoli, estranhamente, no meu ponto de vista, acompanhou aí o voto do ministro Cássio Nunes Marques. Portanto, com essa decisão aí, fica a cargo dos prefeitos proibirem ou não os cultos religiosos nas respectivas cidades. Aí você vê, né? Depois vem o STF dizendo que não impediu o governo federal de agir. Isso é uma piada, né? Agora, olha só o retrato do Brasil que a gente está vivendo hoje, ó. Domingo, as pessoas separadas, mantendo o distanciamento na igreja, assim não pode. Mas na segunda, olha o transporte público. Isso pode, né? Mas as aberrações não pararam aí, né? Na quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso mostrou quem realmente ele é. Ele é um dos que querem tirar Bolsonaro do governo, né? Barroso, monocraticamente, determinou que o Senado instale uma CPI da pandemia. Olha, você pode ter certeza de uma coisa: esse pessoal só vai sossegar depois que conseguir tirar o Bolsonaro do poder.
E o Barroso não é bobo, né? Antes de decidir, ele consultou aí informalmente a maioria dos ministros que deram apoio à sua decisão. Segundo o Terra Brasil Notícias, ele ouviu da maioria um endosso ao principal fundamento da decisão, o de que a jurisprudência do tribunal determina a instalação obrigatória de CPI quando são preenchidos os requisitos, sem possibilidade de análise política por parte do presidente da casa. Ou seja, obteve aval da maioria dos colegas para conceder a liminar. Essa CPI aí é um pedido da oposição para apurar eventuais omissões do governo federal na condução da crise de Covid-19. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele considerou a decisão equivocada. Mas essa CPI aí é um instrumento único e exclusivamente político nessa tentativa desarvorada desse pessoal de tirar o Bolsonaro ainda esse ano, para que ele não possa nem pensar em concorrer às eleições do ano que vem. Agora, você veja uma coisa, Ronaldo. Quando o STF extrapolou nas suas decisões com relação ao Poder Executivo, a maioria dos senadores não se pronunciou. Agora a coisa está virando para o lado deles. E a ditadura do STF está chegando no Senado. Os partidos que não conseguem conviver com o contraditório, que não têm argumentos para poder fazer valer as suas opiniões nos plenários aí das respectivas casas, eles já sabem que o STF também quer inviabilizar o governo, e por isso vão direto a eles. E estão conseguindo tudo que querem, né? E ainda se dizem os grandes democratas. Olha que hipocrisia, rapaz. Essa decisão desmoraliza o presidente do Senado. Poderes independentes, só no papel, né? Agora eu te pergunto, nós estamos ou não estamos numa ditadura da toga, né? Pois é, mas essa CPI vem num momento ruim, né? Está na cara que é mais uma tentativa de desgastar o governo. O presidente Bolsonaro tem razão quando ele fala sobre a decisão do Barroso, olha só. Só parar um pouquinho. Não sei. A questão sobre o ministro Barroso é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente. Presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Ele está certíssimo, quer dizer, o presidente da República tem que se manifestar, porque só é atacado o tempo todo, pô. Só que com essa declaração ele mexeu num vespeiro, né? Você pode ter certeza que vem mais coisa por aí, principalmente por parte do STF. Só que ele vem sendo exposto por esses ministros de forma absurda e até covarde, rapaz. Você vê que ele está muito certo em rebater. Quando for ofendido, ele precisa mostrar quem são aqueles que estão tentando desmoralizá-lo, né? E a gente sabe, né? E o ex-deputado Roberto Jefferson não perdoou, Marcelo. Veja só o que ele postou. Mostra aí. Viva Bolsonaro! Pau na boca de veludo
que está fazendo política, ativismo judicial, um soldo da esquerda e da nova ordem mundial. Pau nele, Bolsonaro, mas cuidado, ele pode se apaixonar, hein? Caramba, rapaz, o cara pega pesado, né? E ninguém faz nada, né? Você vê que... Ninguém faz nada. Olha, o Ronaldo, mas tem uma coisa, olha, a gente teve acesso a 2 informações exclusivas aí. Quem nos enviou foi o Arlindo Lopes Correia, nosso comentarista, ainda há pouco. Quer dizer, é esse áudio aí do Roberto Jefferson, que ele diz que no Brasil é comum dizer que decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas com essa justiça que está aí, com esse Supremo que está aí, isso não pode ser assim. Vamos ouvir. Ordem judicial não se discute, cumpre-se. Não dá, negão. Para mim é muito forte. É muito forte. Não dá. Ainda mais que esses caras estão fazendo qualquer coisa, rasgando a lei, a Constituição. Eu não compro não, Anésio. Ordem judicial se discute profundamente. Se discute para ver se ela é aplicável, se ela é legal, se ela é moral, se ela é ética, se ela não tem interesse subalterno, se ela não está vinculada a nenhum grupo ideológico da faculdade, da universidade pública, onde se formaram esses caras. Deus me livre, negão. Pelo amor de Deus, ordem judicial se discute, porque eles hoje não são mais o poder judiciário, eles são partido político, meu irmão. A outra notícia aí dada pelo Arlindo, e de fonte muito segura, é que o PTB começou a preparar na manhã dessa sexta-feira um pedido liminar por isonomia ao ministro Luiz Roberto Barroso, solicitando que ele determine ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, a instalação da CPI da toga. O negócio vai começar a ferver lá em Brasília, né? Tudo por causa de decisões irresponsáveis desses ministros do Supremo. Pois é, mas no final da tarde, Marcelo, na tarde dessa sexta-feira, nós tivemos 2 reações. A primeira, do ministro Barroso, né? Ele disse: Barroso rebate Bolsonaro. Apliquei o que está previsto na Constituição. Não penso em mudar. Né? E tem a segunda aqui, do STF, né? Ministros do STF dizem que Bolsonaro passou dos limites ao criticar Barroso. É nessa hora, rapaz, que o corporativismo da toga quer falar mais alto, né? Segundo a jornalista Bela Megali, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, conversou com os demais ministros da Corte antes de fazer essa nota aí que você acabou de mostrar. Você acabou de se referir, né? Essa nota seria uma resposta às declarações do presidente Jair Bolsonaro, declarações feitas com relação ao ministro Luiz Roberto Barroso. Na visão dos magistrados, o presidente da República passou do limite nessas críticas contra o ministro Barroso. Agora, eu posso afirmar para você, Ronaldo, que esses ministros do Supremo não se enxergam. Há quanto tempo ministros do Supremo vêm atacando o presidente, chamando de genocida, fascista, até de nazista, como foi o caso do ex-ministro Celso de Mello? Aí pode, né? O que eles não esperavam foi a reação do Bolsonaro. Tem que colocar limites nesse pessoal, eles já passaram da conta faz tempo. Mas olha só a nota aí que o STF publicou. O Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a Corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis, e que dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país, disse aí o STF. Agora, quem escreveu isso a gente sabe, está mentindo, né, quando publica uma nota dessa. O próprio STF tem descumprido sistematicamente a Constituição. É só a gente lembrar das prisões do jornalista Oswaldo Eustáquio, do deputado federal Daniel Silveira, isso aí sem falar nos inquéritos ilegais das fake news, dos atos antidemocráticos, do mandado de prisão em flagrante e outras aberrações. Agora, escancaram, né? Eles querem tirar o presidente, se possível, mandá-lo para a cadeia. Essa aí é a nossa Suprema Corte, é o que a gente está vendo. Mas, enquanto isso, no Egito, as múmias de 22 faraós do Egito Antigo protagonizaram um desfile sem precedentes na história da humanidade. Os restos mortais de reis e rainhas do Egito
foram transportados do Museu do Cairo, onde repousam há mais de um século, ao Museu Nacional da Civilização Egípcia, localizado na parte sul da capital. Esse novo Museu Nacional da Civilização Egípcia foi inaugurado domingo passado, dia 4. As múmias foram transportadas em ordem cronológica, cada uma a bordo de veículos com decorações típicas da época dos faraós. Eles quiseram chamar a atenção do mundo para a inauguração desse novo museu. Numa época meio complicada para fazer isso, mas tudo bem. Mas por aqui, ô Ronaldo, as nossas múmias do Supremo fazem os seus desfiles quando colocam aquela toga preta, esvoaçante, ao entrarem no plenário da corte, né? A diferença é que as múmias de lá não incomodam ninguém, mas as nossas, vou te dizer, hein? Essas múmias daqui bem que poderiam ter participado daquele desfile lá no Egito, hein, Ronaldo? E por falar em múmia, Marcelo, quem ressurgiu das cinzas foi o ex-ministro do STF, Celso de Mello, que foi aposentado em outubro do ano passado. E em seu lugar foi nomeado pelo presidente o Cássio Nunes Marques. Ele fez duras críticas à postura do presidente Bolsonaro. Olha, o Ronaldo, esse é outro que, além de escrever demais, naqueles votos que duravam horas e que mostravam que ele já estava fora da realidade que a gente vive, pelo visto está falando demais. Ele deveria ficar calado, mas parece que esse pessoal não consegue fazer isso. Ele disse que o Bolsonaro desconhece o valor da vida ao impedir o lockdown nacional. Perdeu uma boa oportunidade de ficar calado e fica falando do que não entende. Não é à toa que o Saulo Ramos, no seu livro, chamou o ministro Celso de Mello de juiz de merda. Eu deixo aqui o meu aplauso, viu? Mas é para o Saulo Ramos, hein? Enquanto essa turma, Marcelo, fica tentando derrubar o presidente, essa semana ele mostrou que está no caminho certo, né? Houve um jantar na quarta-feira com empresários de diversos segmentos. O encontro aconteceu em São Paulo e, após o jantar, empresários avaliaram positivamente o encontro com o presidente Bolsonaro. Basta ser empresário sério para apoiar as ações do presidente, né? O Brasil, com a pandemia, como ele disse lá atrás, tem dois problemas: a doença e a economia. E isso ele vem falando desde o início do ano passado. Quem é que pode ser contra um presidente que está defendendo reformas estruturais e medidas de austeridade fiscal? Só essa oposição insana que não se importa em quebrar o Brasil para tirar do poder quem eles não gostam, ou quem acabou com as mamatas às quais todos dessa turma aí estavam acostumados, né? A revista Oeste informou que, nesse jantar, o presidente se comprometeu em acelerar a imunização da população contra a Covid-19 e também se preocupou e se comprometeu com as reformas e com as medidas de austeridade fiscal, como você comentou, né? O encontro realizado na casa do empresário Washington Sinel, da empresa de segurança Gocil, reuniu diversos empresários, alguns deles apoiadores do presidente desde a campanha, em 2018. Rubens Menin, o controlador da MRV, Banco Inter, e agora da CNN Brasil, disse que a conversa foi boa e que a fala do presidente deu a ele tranquilidade. Pois é, o Rubens Menin, que agora é o controlador da CNN, ele devia assistir a alguns canais do YouTube que mostram o que o governo vem fazendo de bom para o país e que, infelizmente, a emissora dele não mostra, né? Veja como são as coisas. Tem um jornalista que eu sempre admirei pela postura, que é o William Vac. Na ocasião em que ele saiu da Globo, ele levou um golpe por tudo que aconteceu. Ele foi taxado até de politicamente incorreto, isso só para dizer o mínimo, né? Porque foi daí para baixo. Ele imediatamente criou um canal no YouTube e foi muito bem sucedido. As suas abordagens e sempre as suas críticas foram muito bem fundamentadas. E um fenômeno curioso ocorreu, quer dizer, quando ele montou o canal dele no YouTube, ele começou a ouvir e a interagir com os seus espectadores. E isso faz a diferença para aquele jornalista que fica isolado do mundo, dentro da redação, só conversando com seus pares, que
e fora da emissora não conversa com ninguém. E aí você vê o seguinte, na medida em que ele foi deixando o canal do YouTube para mergulhar aí no jornalismo da CNN, parece agora que ele é outra pessoa. A impressão que dá é que o vírus da velha imprensa é contagiante. E o pior é que esse vírus tira do bom jornalista a percepção da realidade vivida por aquelas pessoas que o assistem, entendeu? Mas voltando aí ao jantar em São Paulo, o jornal Estado de São Paulo informou que o Bolsonaro foi o último a falar e foi ovacionado ao se comprometer com a imunização da população e para que ela ocorra da maneira mais rápida possível, né? Pois é, os esquerdopatas não devem nem ter dormido, né? Depois de ler uma notícia dessas. E o Bolsonaro está certo, né? Quando diz que o governo vai buscar alternativas, não vai aceitar a política do fica em casa, do fecha tudo, do lockdown, né? O vírus não vai embora. Esse vírus, como outros, vieram para ficar e vão ficar a vida toda, infelizmente. É praticamente impossível erradicá-lo. Eu acho que ele tem toda a razão, Ronaldo, e a população está vendo tudo isso. É por isso que ele sobe nas pesquisas. Ele só cai nas pesquisas do Datafolha, né, que já perdeu a credibilidade faz tempo. Mas essa semana, Marcelo, teve uma notícia que está deixando muita gente incomodada. O deputado do PSOL, Ivan Valente, pode pegar até 8 anos de cadeia por denunciação caluniosa contra o Flávio Bolsonaro. A notícia foi publicada no Terra Brasil Notícias. Está aí. Olha o homem aí. Deputado do PSOL pode pegar até 8 anos de cadeia por denunciação caluniosa contra o Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, ele registrou um boletim de ocorrência na terça-feira contra o deputado Ivan Valente, do PSOL, né? Esse deputado de extrema esquerda, ele foi acionado por supostamente ter cometido crime de denunciação caluniosa após pedir ao Ministério Público que investigasse o empréstimo feito por Flávio Bolsonaro para comprar uma casa em Brasília. O Ivan Valente entrou com uma representação, né, na ouvidoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pedindo uma investigação para saber se o empréstimo foi concedido dentro das normas do Banco de Brasília. Você viu a entrevista do advogado do Bolsonaro na Jovem Pan, não viu, Ronaldo? Vi sim, Marcelo. O advogado Frederic Bassett disse que não existe crime e nem existem indícios de crime, né? Ele afirmou que, na verdade, o senador Flávio Bolsonaro hoje é vítima de denunciação caluniosa. Veja só o que ele falou. É um massacre midiático e ininterrupto que o meu cliente sofre. O que fez Flávio Bolsonaro? Comprou uma casa, contraiu uma dívida, um financiamento que ele vai levar 30 anos de sua vida para pagar. Tudo absolutamente legal em seu nome, em um cartório público, com uma escritura pública registrada no registro de imóveis. Não poderia existir um ato mais legal, completou o Bassett, né? E, segundo foi publicado no Terra Brasil Notícias, Bassett explicou que o crime de denunciação caluniosa ficou configurado quando o deputado do PSOL, mesmo sabendo da inocência do senador Flávio Bolsonaro por motivos e fins ideológicos políticos e por pura perseguição política, requereu e promoveu o uso da máquina pública como arma para atingir a imagem e a reputação do senador. Talvez o deputado Ivan Valente não esperasse por essa reação, né? De acordo com o artigo 339 do Código Penal, crime de denunciação caluniosa é o ato de iniciar algum tipo de procedimento investigativo ou punitivo atribuindo o crime à pessoa que sabe que é inocente, né? Eu estava vendo no portal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e eles informaram lá que esse dispositivo foi aperfeiçoado pela Lei 14.110, de 18 de dezembro de 2020. E acrescentaram ao texto que a conduta ilícita também se configura caso o criminoso atribua indevidamente à pessoa que sabe que é inocente o cometimento de infração ético-disciplinar ou ato de improbidade. A pena prevista é reclusão de 2 a 8 anos, além da multa, né? Agora vamos ver se esse Ivan vai continuar valente, né?
Mas as pressões contra o governo não param, né? Depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou aquela carta para a ONU pedindo a antecipação de vacinas, uma frente de prefeitos está pedindo socorro no exterior para que ajudem o Brasil nessa pandemia. Nós somos prefeitos do Brasil e precisamos de ajuda. Estamos vivendo a maior crise sanitária e humanitária da nossa história. A Covid-19 causou perdas irreparáveis. Casos graves e óbitos parecem ter virado rotina em nossa cidade. Estamos atrasados e vivendo um colapso no sistema de saúde, no turismo, na economia e na vida do povo brasileiro. Cada minuto importa nesta luta. O vírus se replica rapidamente, sofre mutações, a transmissão aumenta. É uma questão de tempo para mais variantes e mortes. Chegamos a uma fase crítica de ocupação de leitos UTI. A falta de insumos em todos os municípios nos torna um grande epicentro da pandemia, com milhares de mortes por dia. A cada dia, um novo recorde em comparação a outros países que já conseguem ver o novo normal. Enquanto isso, nossos profissionais da linha de frente seguem lutando contra esse mal invisível e perigoso. E o nosso novo normal continua repleto de luta. Uma tragédia pessoal, afetiva e material, vivenciada pelas famílias, que ficarão marcadas por gerações. O que estamos vivendo no Brasil hoje impede assistência adequada aos pacientes. As melhores práticas internacionais e as medidas sanitárias de prevenção enfrentam fortes barreiras para proteger de forma efetiva os brasileiros. Novas variantes surgem, cada vez mais transmissíveis e já prevalentes em todo o país. A esperança por dias melhores, mesmo sofrendo com tantas barreiras. Acreditamos que com a ajuda de outras nações, podemos disponibilizar leitos, medicamentos, testagem gratuita, vacinas, oxigênio, auxílio às populações mais vulneráveis. Acreditamos na ciência e precisamos de mais vacinas. Precisamos começar agora a acelerar os programas de vacinação. Aumentar as medidas anti-aglomeração, punir informações falsas, reforçar as medidas preventivas e o mais importante, precisamos trazer a esperança de volta. Quanto maior a proporção da população vacinada, menores os riscos. Somos nós, prefeitos, os responsáveis por vacinar a população dos nossos municípios. Por isso, estamos unidos, pedindo socorro. No Brasil, os prefeitos estão fazendo a sua parte, promovendo o isolamento social, o uso de máscaras e tomando medidas firmes para restringir a circulação das pessoas e impedir a contaminação pelo Covid-19. Tudo isso para proteger a população. Fortaleza precisa de ajuda. Belém precisa de ajuda. Pelotas precisa de ajuda. Salvador precisa de ajuda. Florianópolis precisa de ajuda. Caruaru precisa de ajuda. O Rio precisa de ajuda. Aracaju precisa de ajuda. O Brasil precisa de ajuda. Olha, nós sabemos que o problema do vírus é sério e grave. Mas esses prefeitos que aparecem no vídeo gostam de fazer um bom teatro, né? É bom lembrar que no Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes, logo após a sua eleição, ele mandou desmontar um hospital de campanha feito pelo seu antecessor. Isso parece preocupação com a vida? Ele também tem muito que explicar aí a respeito da sua relação com o ex-governador Sérgio Cabral, com o presidente Lula, e deve muitas explicações à justiça. A gente está vendo que a coisa está andando aí. E você vê que ele recebeu, o número de votos, né, que o Eduardo Paes recebeu aqui no Rio, foi inferior ao número de votos nulos e brancos. Portanto, ele não tem representatividade para estar fazendo esse show aí. Esse pessoal tem um fetiche com o epicentro da pandemia. O Brasil nunca foi nem nunca será epicentro de pandemia nenhuma. Nós somos o 32º país em número de casos de Covid-19 e o 19º em número de mortes. Mas quando esses verdadeiros genocidas e negacionistas apresentam os seus números, eles não fazem o cálculo considerando o número de infectados ou de mortos por milhão de habitantes. Eles só apresentam os números absolutos.
Aí, pô, quando você compara o Brasil com, por exemplo, a Suécia, olha o tamanho da população brasileira, olha o tamanho da população sueca, em números absolutos, o resultado é uma catástrofe para o Brasil. Mas não é assim, você tem que fazer a conta em cima de contaminados ou vítimas fatais por milhão de habitantes, né? E aí, como eles gostam de apresentar os números absolutos, eles fazem isso também com a questão das vacinas. E o Brasil hoje é o 5º país que mais vacina no mundo, né? O que eu gostaria que eles explicassem, Ronaldo, é o que fizeram com o dinheiro que o governo federal mandou para os estados. Claro que o prefeito não tem nada com isso, mas os estados repassaram para os municípios. E é preciso que haja uma satisfação para saber como é que esse dinheiro foi aplicado. Esses prefeitos compraram uma narrativa aí de que o Brasil está em perigo e tem que pedir socorro para todo mundo. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, embarcou nessa onda e mandou até carta para a ONU, onde disse que, segundo a OMS, o Brasil está se transformando no epicentro da pandemia. Você vê que politizaram o vírus e, consequentemente, a pandemia, né? Pois é, agora você não vai acreditar, né, no que fez a senadora Cátia Abreu. Ela recorreu ao Papa. Olha só, Cátia Abreu pede ao Papa Francisco que interceda por vacinas para o Brasil. Ela é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e pediu nessa quinta-feira, dia 8, né, ao Papa Francisco, que peça que o mundo abra as patentes de vacinas para que o Brasil possa produzir em larga escala e vacinar sua população contra a Covid-19. Rapaz, o governo brasileiro já comprou mais de 500 milhões, ou quase 500 milhões de doses de vacinas. E é claro que o mundo inteiro está demandando por vacina, então elas vão chegar e já tem prazos definidos. Isso vai acontecer gradativamente. Ninguém consegue fazer milagre. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se o Papa soubesse o que ela fez no Senado, quando roubou aquela pasta do Alcolumbre no meio de uma sessão do Poder Legislativo, e visse algumas fotos dela publicadas nas redes sociais, eu acho que ele ia pensar 2 vezes até em ler a carta, viu? Antes de ler a carta, é óbvio. Olha só. Ela aí de chapeuzinho soviético, na época do comunismo, da União Soviética, esse chapéu aí, olha lá, símbolo do Partido Comunista ali. E essa aí com a saia de gravatas que ela fez. Olha, quem usa chapéu comunista russo e anda por aí com saia feita de gravata, rapaz, não regula bem da cabeça, né? Ela deve ser cliente dessa loja aqui, ó. Tem uma série de chapéus. Daqui a pouco a gente vai ver ela desfilar com algum outro desses modelitos aqui, ó. Tá vendo? Tudo o Papa é o Papa, né? né? Pois é, o Papa é o Papa. Mas milagre ele não faz, né? Você acha que esses laboratórios fabricantes do medicamento, que não querem assumir nem os riscos de eventuais efeitos colaterais de suas vacinas, vão querer abrir mão das suas patentes? Esses pronunciamentos, essas cartas enviadas, só mostram como são ridículos os nossos políticos. Em vez de colaborarem com o governo federal para minimizar os efeitos da pandemia no país, mostram para o mundo que a gente é mesmo uma república de bananas, né? E os bananas se borrando de medo do STF, né? E vai tomando conta do Brasil com a ajuda da imprensa. Olha só isso aqui, ó. Na segunda-feira, o ex-deputado Fernando Gabeira confessou em sua coluna em O Globo qual a estratégia golpista do establishment para impedir Bolsonaro de governar até quando conseguirem tirá-lo do poder. Disse Gabeira: tudo o que podemos fazer é prosseguir isolando Bolsonaro para derrubá-lo no momento em que for possível, ainda que isso só possa acontecer em 22. No texto, Gabeira confessa a intenção de derrubá-lo e a estratégia que vem sendo utilizada desde o início do mandato de Bolsonaro, quando fala em prosseguir isolando para derrubá-lo. O Gabeira não é o primeiro comunista da grande mídia a falar expressamente do desejo de um golpe contra o presidente. Você viu que o Mário Sérgio Conte já fez o mesmo lá na Folha de São Paulo, né? Clamando por um golpe militar contra o Bolsonaro. Um golpe que pode ter sido desfeito aí até com aquela mudança no Ministério da Defesa e no comando das 3 Forças Armadas, né?
O Gabeira e o Conte não falam nenhuma novidade. A sociedade está percebendo as intenções por trás da campanha golpista contra o Bolsonaro na imprensa, na política e até no judiciário. Olha essa aí do Barroso, de obrigar o Senado a fazer CPI, né? A coisa é tão escancarada, rapaz, que acaba se virando contra eles mesmos, que não conseguem, por incrível que pareça, enxergar isso. Aí eles ficam desesperados com o aumento da popularidade do presidente, quando aparece uma pesquisa de opinião, que não seja do Datafolha, né? A novidade está agora na forma despudorada com que eles estão fazendo isso. Estão publicando também nas páginas dos jornais. O Gabeira só confessou o que a gente já sabia, não trouxe novidade nenhuma. Mas a imprensa tem uma vontade louca de turbinar o caos, né? Mas a vontade é tanta, Marcelo, que até os mortos estão em fila de espera. Olha isso aí. A vontade de turbinar o caos é tão grande que até mortos esperam por um leito de UTI. Putz. Mas você vê na legenda ali embaixo, né? Você vê na legenda ali embaixo, olha lá, sobe para 507 o número de mortos à espera de leito de UTI. É brincadeira, rapaz? Essa imprensa é muito despreparada, né? E é desse Esse pessoal é o jornalismo do século XXI, né? Mas eu vou te dizer, é desse pessoal que boa parte da população recebe as informações, infelizmente. Você imagina o que se recebe de informação, né? Pelo visto, Marcelo, na década de 20 não existia, né? A imprensa canalha que nós temos hoje. Olha só essa foto. Essa foto é de 1920, no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, estádio do Fluminense, em plena gripe espanhola. Sabe qual é a diferença? É que naquela época não existia imprensa canalha e nem políticos corruptos. Rapaz, você vê, né? Em plena pandemia, o pessoal no estádio, de máscara, e o mundo não acabou. Essa foto é emblemática, né? Hoje não deixam nem o sujeito trabalhar. Saudades daqueles tempos, rapaz. Mas sempre é bom lembrar o que disse o Prêmio Nobel de Medicina, o bioquímico e biólogo molecular inglês Richard J. Roberts. Medicamentos que curam não são rentáveis, portanto, não são produzidos. A indústria farmacêutica, na realidade, não quer curar ninguém. E por um motivo muito simples e direto: a cura é menos rentável que a doença. A afirmação vem do vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, o bioquímico e biólogo molecular inglês Richard J. Roberts. Será que também vão chamar o Prêmio Nobel de Medicina de negacionista? Vão dizer que ele precisa seguir a ciência? Pela declaração, a gente vê que ele não segue a ciência na qual esse pessoal se apoia, né? Aliás, como a gente já disse, esse é apenas um lado da ciência. A ciência tem muitos lados. E pelo que a gente sabe, né? Agora, chega de Covid, né? Vamos falar um pouquinho de notícia boa. Vamos lá, então. Essa semana, o que surpreendeu foi a Infra Week. O governo deve leiloar mais 22 ativos neste ano, com 84 bilhões de reais de investimentos. Tá aí, né? Os leilões foram muito bem sucedidos, sabe? O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ele estava tão empolgado com o resultado do leilão de 22 aeroportos, rapaz, que arrecadou 3,3 bilhões para o governo federal, que ele acabou quebrando o martelo do leilão de tanta força que fez, rapaz, para comemorar o resultado. Olha lá. E acabou levando o apelido de Torcísio, né? Essa foi muito boa, né? O ministro Torcísio afirmou que a pasta deve promover leilões de mais 22 ativos até o final do ano, com investimentos estimados em 84 bilhões de reais. O leilão da FIOL também foi um sucesso. Trata-se da segunda concessão de ferrovias do governo Bolsonaro, essas ferrovias que ficaram tanto tempo esquecidas. Pois é, chegou a hora da gente rir um pouquinho, né, Marcelo? Opa, depois de assistir esse vídeo, você vai concordar comigo de que brasileiro, né, precisa ser estudado pela NASA, né? Agora, olha só o que inventaram, como bater em um fiscal da prefeitura durante a pandemia sem ser identificado.
Mas, Ronaldo, em época de pandemia, nada melhor do que a primeira dose. Essa a gente nunca esquece. Parece. Pô, tem essa aqui, Marcelo, que é muito boa, para mostrar para a garotada metida à esquerdinha, né, que adora ficar jogando videogame. Olha só. Filho, quer experimentar um game novo? Você deve conquistar riquezas e lutar contra as forças do mal enquanto avança em um mundo estranho e desafiador. Aí o filho, que legal, quero sim, pai. Bom, vai trabalhar, vagabundo. Ai, pai, para! E agora, Ronaldo, nós vamos revelar em primeira mão a aposta da Globo para próximas eleições. Olha que mistura é essa, rapaz. Luciano Huck com Marina Silva. Isso vai dar ruim, hein, rapaz? Pô, mas se a sua mãe encontrar uma lâmpada de Aladim, o que ela faz? Veja aí. Oi, filho. Acendeu a lâmpada de Aladim aqui no meu carro, no painel do meu carro. O que eu faço? Faz 3 desejos, mãe. Faz 3 desejos. Agora, Ronaldo, tem uma pessoa que chegou a uma conclusão sobre os presídios militares na época da ditadura, né? E ele disse que foram os únicos presídios no Brasil que recuperaram presos. Olha só, falem o que quiserem, mas os presídios brasileiros da época do regime militar deveriam servir de exemplo para o resto do mundo. Eles, sim, recuperavam presos. Entraram sequestradores, assassinos, ladrões de banco e saíram deputados, governadores, ministros e até 2 ex-presidentes. Verdade, né? Bom, agora tem a versão em vídeo daquela que a gente mostrou em texto na semana passada. Mostra aí. Carioca é na Record, Fórmula 1 é na Band, Libertadores é no SBT, Covid-19 é na Globo. Covid é na Globo, né, Ronaldo? Isso a gente está vendo todo dia, né? Ninguém nem aguenta mais. Mas o que a gente está vendo é até protesto em camiseta. Olha esse aqui. Nas próximas eleições, vote nas putas, porque nos filhos delas não está dando certo. Bom, e tem essa aqui, que de engraçado não tem nada, mas é a pura realidade. Essa é a mutação mais perigosa do Covid. Corrompe poderes, fortalece mentiras e faz de você um escravo. Bom, mas hoje é sábado, dia de descanso, todo mundo está precisando relaxar, e nós também. Nós precisamos descansar. O Papo da Madrugada fica por aqui, né, Marcelo? Valeu muito a sua companhia. Olha, obrigado pela audiência. Continue ligado aqui no instantenews.1. Recomende o nosso canal aí para os amigos. A gente agradece. Já passamos de 4.500 inscritos apenas nesse primeiro ano, né, Ronaldo? Isso é muito importante. Um ótimo fim de semana para você. Beijo em todo mundo. Até sábado.